Ele ia para junto do Pai, quando ele reuniu seus discípulos e deixou essa ordem para que eles continuassem anunciando o Evangelho. Hoje pela manhã nós estudamos, falamos um pouco acerca da igreja, e os discípulos eles receberam essa ordem, mas nós vamos ler que Jesus falou que eles ficassem reunidos até que do alto eles fossem revestidos. E eles então se reuniram, os discípulos foram para um cenáculo na cidade de Jerusalém. Cenáculo era um terraço, irmãos. As casas tinham um terraço na parte de cima, onde eles se reuniam geralmente para fazer uma festa, onde as famílias se reuniam, né? E aquela casa era muito grande, e ali 120 pessoas se reuniram esperando o cumprimento da promessa do Senhor. Até que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Aqueles homens que estavam ali reunidos foram batizados com o Espírito Santo de Deus e eles saíram anunciando a mensagem do Evangelho. Durante algum tempo, ou posso dizer desde que nasceu a igreja, essa mensagem do Evangelho foi impedida de ser anunciada. Já desde esse começo, podemos dizer que o mundo se levantou, as hostes espirituais da maldade se levantaram para impedir o anúncio desta mensagem. E não ficou por ali, irmãos, até hoje. Até hoje, o diabo ele tenta se levantar, o mundo tenta se levantar para impedir que essa mensagem seja anunciada. Aqui há pouco tempo no Brasil, nós podemos, se os irmãos pegarem, vão ver reportagens de pessoas até influentes. Se eu não me engano, há pouco tempo foi uma juíza ou uma parlamentar, não sei, que queria impedir de que a mensagem de Cristo fosse anunciada. Mas esta obra não é uma obra humana. Esse é o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Aleluia. E Deus ele está à frente de todas essas coisas. E o homem não pode impedir o agir de Deus. Amém. De forma que aqueles homens saíram anunciando o Evangelho, mesmo debaixo de perseguições, e o Evangelho chegou até nós. Aleluia. Graças a Deus. O Evangelho chegou até nós. E agora, essa responsabilidade de anunciar o Evangelho passa a ser minha e tua. Como discípulos de Jesus, como participantes da igreja que nasceu lá no dia de Pentecostes, cabe a nós anunciarmos o Evangelho. É nossa responsabilidade. Eu estou alegre porque eu vejo aqui uma igreja que ainda se une para orar, para buscar o Senhor. E temos realizado algumas coisas, né? Estou muito feliz de ver que alcançamos aí a construção, esta obra. Eu confesso aos irmãos que eu já sentia vergonha quando olhava o tempo e via começar a chover, né? Tinha que pegar os baldinhos, botar um balde ali, outro balde aqui, né? As irmãs tinham que pegar a cadeira e espalhar para um lado e para o outro lado, né? Porque estava chovendo dentro da igreja. E financeiramente a gente não tinha condições para isso. A receita da igreja, graças a Deus, nós pagamos as nossas contas. A igreja não está devendo nada, né? Nós estamos pagando as nossas contas, louva ao Senhor por isso, mas nós não temos condições de fazer muitas coisas. Mas eu louvo a Deus que Deus levantou alguns irmãos e se reuniram, vamos fazer uma campanha e tal, e nós começamos uma campanha
E Deus abençoou, abriu, né, o coração dos irmãos, e rapidamente, quando eu vi, já tínhamos um dinheiro que poderíamos comprar as telhas. Então isso me alegra de ver que os irmãos estão unidos para fazer algo para o reino de Deus. Nós estamos unidos. E é muito importante, irmãos, a igreja estar unida para um propósito, porque isso abre o caminho para que Deus ele possa operar. Ainda que, se nós olharmos, isso está no âmbito material, nós estamos construindo um telhado para o templo, né? É uma coisa de ordem material, mas não deixa de ser algo importante, porque, como eu já falei para os irmãos, era uma vergonha, né, poder chegar uma pessoa de fora e contemplar ali aquele chuva e aquela água caindo no meio da igreja. Isso eu não estava me sentindo bem, e creio que os irmãos também não se sentiam bem. E é importante que nós venhamos nos sentir bem quando nos reunimos para louvar o Senhor. Ainda que isso seja um propósito material, mas era um propósito que estava que está ao nosso alcance de fazermos e alcançarmos. Queremos ter um templo onde nós podemos nos reunir e, mesmo com chuva ou com sol, podemos adorar o Senhor. Esse é o propósito de termos um templo, para nós adorarmos ao Senhor. E não conseguiria fazer isso sozinho. Precisávamos de estar juntos, unidos, fazendo esta obra. E graças a Deus, nós nos unimos e conseguimos, né? Foi gratificante, irmãos, quando começamos a trabalhar 8 horas da manhã, quando foi 9 horas da noite, nós olhamos, estava descendo a última telha, né? Foi 2.780 quilos que davam todas as telhas, 62 telhas, se eu não me engano, 62 telhas. E nós, graças a Deus, né, Deus mandou aí alguns irmãos que nos ajudaram nessa obra, né, e de uma maneira assim até bonita e segura nós conseguimos descer todas essas telhas e fazer esse trabalho. Graças a Deus. Tenho certeza que isso vai marcar os irmãos que participaram, os irmãos que estão vivendo esse tempo aqui, quando nós nos reunirmos ali, novamente, né, o telhado todo bonitinho, tudo certinho, a chuva vai cair, nós não precisamos nos preocupar de pegar balde, correr atrás de balde, isso vai nos alegrar, nós vamos nos sentir satisfeitos de estarmos juntos ali, adorando ao Senhor, né, e não precisar se preocupar porque está chovendo. Não é? E eu creio que isso vai trazer alegria para todos nós, né, por estarmos envolvidos nesta obra. Mas o que eu quero falar hoje, irmãos, é de algo muito mais importante. Porque essa obra material é importante para nós, igreja, estarmos fazendo. Mas existe algo muito mais importante, que Deus, Ele nos chamou para nós estarmos fazendo aqui neste lugar. Assim como eu falei para os irmãos, eu comecei falando, aqueles irmãos que estavam ali, os discípulos que seguiram a Jesus, eles receberam essa ordem direta de Jesus, e eles deveriam anunciar o Evangelho, falar do plano de salvação, que agora o Salvador ele veio e as pessoas precisavam crer nesse Salvador que é Jesus. Eles precisavam de anunciar esta mensagem, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer uma verdade em Romanos capítulo 1, versículo de número 17, se eu não me engano, ele vai dizer
que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa é a verdade que nós cremos, porque nós vivemos esta realidade. Mas o Evangelho é algo que nós precisamos, primeiro, provar, viver, mas devemos também anunciar. A mensagem, a ordem de Jesus para os seus discípulos é que eles deveriam passar aquilo que eles aprenderam para os outros. De forma que essa mensagem chegou até nós porque pessoas ouviram essa mensagem e anunciaram. Foram falando: olha, Jesus é o Salvador, Jesus morreu na cruz do Calvário para trazer salvação. E essa mensagem agora chegou aos nossos corações. Nós ouvimos, cremos nesta verdade e agora fazemos parte da igreja. E cabe a nós a missão de anunciar esta mensagem. É o nosso dever, é o que Deus ele espera de nós. E eu queria deixar mais uma palavra para nós estarmos meditando aqui nesta noite. Para nós estarmos pensando. Porque eu tenho certeza que cada um de nós nos alegramos de fazer parte desta igreja. Começamos esta obra aqui, fizemos esta obra, como já falei, nós vamos estar, ao final desta obra, vai haver uma satisfação em nosso coração pelo que nós fizemos aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta e deixar para nós estarmos meditando. O que nós podemos ouvir do lugar ou da comunidade onde a nossa igreja ela está inserida, onde nós vivemos, ou seja, aqui no Paraíso, no Pantanal? Será que se essa igreja não estivesse aqui neste lugar, ela ia fazer falta? Pense, irmãos, nessa realidade. Será que se de hoje para amanhã, ao invés de nós tivéssemos construído o telhado, tivesse derrubado tudo, as pessoas sentiriam falta da igreja aqui? Essa igreja ia fazer falta para a comunidade? Qual é a influência que nós como igreja temos nesta comunidade, neste lugar? É preciso nós pensarmos esta verdade, porque eu sei que para nós faria falta. Eu sentiria, se ao invés de nós tivéssemos construído ali a igreja, nós tivéssemos derrubado tudo, eu olharia para esse lugar com tristeza no coração, porque eu ia lembrar de cada um dos irmãos que estiveram comigo. Eu ia lembrar dos irmãos. Com certeza essa igreja, ela já faz parte da minha vida e vai fazer sempre parte. Mas qual é a influência que nós temos feito aqui neste lugar? Qual tem sido a nossa influência na comunidade? Será que nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas que passam aqui pensam da mesma forma? Porque como igreja, aqueles discípulos que estavam ali em Jerusalém, eles aceitaram a Jesus como Salvador, né? Eles começaram, quando a igreja começou ali naquele lugar, o efeito que teve naquela cidade é que as pessoas tinham necessidade, elas tinham vontade de estar no meio deles, elas sentiam vontade de estar, de fazer parte. Aquela união, aquele amor, aquela maneira de viver daqueles irmãos, estava chamando a atenção da comunidade ali, do lugar onde eles estavam vivendo. De forma que, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que as pessoas sentiam vontade de estar ali. E a igreja ia crescendo naquele lugar. Porque a união, a comunhão daqueles irmãos chamavam a atenção. Será que nós estamos chamando a atenção? Será que estamos influenciando a comunidade onde nós vivemos? Pense nessa realidade. É verdade.
O que eu estou falando para os irmãos é algo que Deus tem falado bastante no meu coração. Deus tem me incomodado porque a nossa vinda para cá, Deus ele me colocou aqui neste lugar e eu sei porque Ele quer fazer uma grande obra neste lugar. E nós precisamos nos despertar para esta realidade, porque Deus ele não vai usar a cadeira, Deus não vai usar essas paredes, essa construção, Deus não vai usar esse telhado, não é material, esse material que não pode falar, porque primeiro Deus vai querer usar a mim e a você. É bem verdade que se nós não anunciarmos, Deus ele vai usar outra coisa, né? Se vocês não, até as pedras vão clamar, né? É bem verdade que se nós não fizermos a nossa parte, Deus vai levantar outra igreja. É verdade. Mas as pessoas aqui vão ouvir do Evangelho. Vão ouvir. E nós precisamos despertar para esta realidade, para esta verdade. Eu quero dizer para os irmãos que esta igreja que começou em Jerusalém, como toda igreja, ela também não foi perfeita. E uma das coisas que eles não entenderam foi justamente esta verdade. Por quê? Porque aquele lugar era tão gostoso eles ficarem ali juntos, que eles não queriam sair. A palavra que Jesus deixou para eles, que eles deveriam ir para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra, anunciando o Evangelho. Mas o lugar era tão bom que eles queriam ficar juntos ali, não queriam sair para pregar o Evangelho. E o que aconteceu foi que Deus teve que levantar uma grande perseguição. Levantou-se uma grande perseguição em que todos que estavam ali tiveram que sair daquela cidade. Eles foram espalhados. Só ficaram os apóstolos. Atos capítulo 8 vai dizer essa verdade. Nós lemos aqui pela manhã, capítulo 1. Deus levantou uma grande perseguição contra a igreja, de forma que a igreja teve que se espalhar. Mas a verdade é que uma das maiores dificuldades da igreja foi entender, porque eram todos judeus e foi dele que veio o Messias. A primeira parte do plano de Deus para a salvação da humanidade veio através dos judeus. Eles achavam que eram os detentores da verdade. E para todo mundo chegar até Deus, precisava se tornar judeu. É nessa verdade que eles criam, mas Jesus Cristo ele veio para trazer salvação para todos, para toda a humanidade. E diante disso eles tinham que anunciar o Evangelho para todos. Mas eles não queriam, eles queriam ser os detentores da verdade. Eles achavam assim. E muitas vezes nós até, olhando para isso, queremos criticar. Mas quantas vezes nós também achamos que somos os detentores da verdade e ao invés de sairmos para anunciar o Evangelho, queremos ficar, arrumamos o templo, deixamos ele bem aconchegante, bem bonito, arrumamos uma maneira, fazemos o melhor para Deus. É verdade, precisamos de fazer o melhor para Deus, mas nós fazemos o melhor dentro do templo e queremos ficar dentro do templo. A equipe de louvor canta muito bem formada, os músicos tocam com uma maravilha. É gostoso, irmãos, louvar, adorar o Senhor junto com os irmãos, é uma maravilha. Mas não foi essa a missão que cabe a nós, não é somente isso. Aleluia. Nós precisamos de anunciar o Evangelho. E como vamos fazer isso se nós ficarmos aqui dentro trancados? Diante disso, houve uma grande perseguição para a igreja que estava em Jerusalém, porque era gostoso, eles se reuniam. Se nós lemos Atos dos Apóstolos capítulo 2, os últimos versículos, e Atos dos Apóstolos capítulo 4, nós vamos ver, dá até vontade de estar naquele meio ali, né, irmãos? Poxa, deveria
queria nascer naquela época ali onde todos estavam ali juntos e todos batiam o pão juntos, todos estavam vivendo ali o Evangelho, vivendo o Evangelho juntos. É bem verdade que é um tempo diferente, no sentido de que hoje é muito mais difícil conseguir essa comunhão, porque a verdade é que nós nos reunimos, mas cada um quer fazer a sua vontade. E diante disso começa uma briguinha aqui, outra briguinha ali. O diabo aproveita que nós estamos todos juntos ali reunidos e começa a lançar uma semente daqui, outra semente ali. Mas se nós estivermos fazendo a obra de Deus, lá fora pregando o Evangelho, vai ser diferente. Não vamos ter tempo para ficar brigando um com o outro não, irmãos. E outra coisa, nós vamos ver a manifestação do poder de Deus através de nossas vidas. Almas vão ser salvas, vidas vão ser transformadas, almas vão ser curadas, porque aconteceu isso na vida dos apóstolos. Porque eles não ficaram reunidos num lugar. Eles saíram pregando o Evangelho. Talvez vivemos tempos diferentes porque queremos ficar reunidos. Não estou dizendo que isso é ruim, não, irmão. Isso é uma coisa boa. Quando Deus estava falando no meu coração, eu estava ouvindo um louvor que nós cantamos. Eu só quero a tua presença. É um louvor bonito. Hoje não vou te pedir nada. Mas nesse louvor mostra o que é o pensamento da igreja hoje. Nós queremos muito a presença de Deus, sentir a presença de Deus é muito bom, é maravilhoso. Queremos nos reunir e ficarmos juntos para sentirmos a presença de Deus e esquecemos da outra parte da nossa missão, que é anunciar o Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. E fazemos igual os judeus no começo, querendo Deus só para eles. Nós somos os únicos que servimos ao Deus verdadeiro. Nós somos os únicos que adoramos ao Deus verdadeiro. E não é essa a missão que Deus colocou para nós, irmãos. É verdade que temos que nos alegrar por estarmos servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Temos que nos reunir na presença de Deus. É muito bom, é gostoso. Mas precisamos de anunciar o Evangelho para quem está ao nosso redor. É a nossa missão, pregar o Evangelho. Não podemos nos contentar em conhecer a verdade. Nós precisamos de anunciar a verdade, porque só nós sabemos da verdade. Então só nós temos que pregar a verdade, temos que falar a verdade. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para trazer salvação para a humanidade. Muitos estão ao nosso redor, estão sedentos dessa mensagem, irmãos. E como eles crerão se não há quem pregue? É verdade. Se nós nos reunirmos para adorarmos ao Senhor somente dentro do templo. Glória a Jesus. Então nós erramos quando fazemos da igreja local o nosso lugar de conforto, o nosso cantinho de descanso. Como já falei, é bom nós nos sentirmos bem de estarmos juntos. É bom nós nos sentirmos alegres por estarmos juntos, sentir a presença de Deus. Porque quando os irmãos vivem em comunhão, o Espírito Santo de Deus opera. Não é verdade? Se nós estivermos unidos assim, olha que maravilha. Vemos o Senhor operar, não é, meu irmão Angel? Nessa obra aí nós vemos Deus operar. Sabe, coisas que nós não pensávamos que nós conseguiríamos realizar desta forma. Nós vemos que é Deus operando. Mas o nosso Deus, ele tem poder de fazer coisas tremendas, muito maiores do que essa. E coisas que só Ele pode fazer. Talvez isso que nós fizemos, irmão Angel, talvez até uma equipe de construção, como é que se diz? Uma empresa que está especializada em construção, ela faz. Mas transformar a vida do homem, só o nosso Deus faz, irmão Angel. A verdade de transformar a vida do homem, só Jesus Cristo faz, irmão. Esta é a mensagem que nós temos que anunciar. E só nós podemos anunciar esta verdade. E quanto tempo nós vamos ver as pessoas sedendo ao nosso redor
e vamos deixar de falar. Verdade. Te ajuda, Jesus. Desperta, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Muitas vezes, nós queremos que esteja aqui ao nosso lado, dentro da igreja, as pessoas que são legais, talvez aquele vizinho, né, que é bacana, né, que quando eu preciso de fazer alguma coisa, eu posso chegar até ele, falar com ele e ele vai e me atende. Aquele vizinho não é crente, mas eu vou falar de Jesus para ele, porque ele precisa de Jesus, é uma pessoa bacana, né? Tem um lugar no céu para ele. Mas aquele vizinho nosso, que muitas das vezes nós olhamos, ele está saindo de manhã para poder ir para o botequim, ou muitas das vezes ele está indo para ir para comprar uma droga. Às vezes é uma família, o pai e a mãe estão envolvidos, leva os filhos também, muitas vezes até adolescente ainda, jovens, 13, 14, 15 anos, todo mundo envolvido, às vezes se prostituindo, meninos se prostituindo para poder usar drogas, uma família toda destruída, toda complicada, e ao invés de nós olharmos para aquela pessoa e querer falar de Jesus para ela, o que nós queremos é que ela vá para um lugar bem longe. Para aquele vizinho que é bom, nós queremos falar. Mas para aquele que está precisando mesmo de ouvir, nós não queremos anunciar. O que é verdade é que nós queremos escolher quem está aqui no nosso meio. Eu quero escolher quem senta do meu lado. Eu lembro, irmãos, que eu trabalhei em Bom Sucesso e era perto do Restaurante Popular. Restaurante Popular, nós não podíamos escolher. Qualquer um que chegava ali, né, entrava, sentava, e era um lugar onde tinha muito pessoas de rua. Era verdade que assim, o segurança daquele local, ele não deixava, se tivesse um cheiro muito forte, não deixava entrar, pegava comida, levava para eles lá fora, mas entrava pessoas de todo. E para nós trabalhávamos ali perto, né? Nós íamos para o Restaurante Popular, a comida era boa, sinceramente, irmãos, a comida do Restaurante Popular era boa. Tinha nutricionista, só que nós não podíamos escolher muito, né? Mas a maioria queria economizar, né? Economizar, a comida era R$1, R$2, se eu não me engano. Então, juntava aquele grupo de pessoas para que ninguém pudesse sentar do nosso lado com cheiro meio desagradável. Aí juntava lá uns 10, vamos para o Restaurante Popular? Vamos. Aí íamos uns 10 para sentar um do lado do outro para poder comer, né? E assim não sentar uma pessoa que fosse... Nós podíamos fazer isso, né? Mas na igreja, irmãos, nós podemos escolher quem está do nosso lado. Devemos? Não, irmãos, não é assim. Sabe por quê? Muitas vezes aquele que aos nossos olhos é desprezado ou é desprezível, é esse que Deus ele vai salvar, é esse que Deus vai transformar, é esse que Deus vai fazer dele um grande homem de Deus. É verdade. E muitas vezes nós estamos desprezando o que está ao nosso redor. Às vezes estamos desprezando aquele vizinho, deixamos de anunciar, queremos escolher quem. Eu estou falando isso para os irmãos porque foi uma realidade que eu vivi. O Espírito Santo de Deus ele me falou essa verdade, porque para mim como pastor seria bom se todo mundo aqui fosse pessoas que não me desse trabalho nenhum. Não seria bom, irmãos? Eu como pastor não precisasse de fazer muita coisa porque o irmão é bonzinho, as irmãs estão bem,
Todo mundo tranquilinho. Eu queria uma igreja assim também, irmãos. É trabalhar pouco, menos trabalho. É verdade, Jesus. E diante de uma situação em que eu, como pastor, cheguei, que eu olhei, isso aí vai me dar trabalho. O quê? Pessoas envolvidas nas drogas, com os filhos tudo envolvido no tráfico de prostituição. Eu olhei assim, não, isso daí seria bom que estivesse longe, né? Eu não queria estar perto, não, mas a Espírito Santo de Deus, ele falou no fundo do meu coração. Não foi para isso que eu te trouxe aqui, não é para você escolher, não. Eu te trouxe aqui para você anunciar o Evangelho. Aleluia! E para aqueles que estão precisando. Porque tem muitos que estão nessa situação precisando. O que você precisa é pregar o Evangelho e anunciar. É esses que você precisa buscar. Glória a Deus! Aleluia! Então eu estou falando de coisas que eu vivi. E que o Espírito Santo de Deus falou para mim, eu preciso falar para os irmãos. Porque não é só eu que vou dar conta, não, irmãos. Todos nós não podemos nos apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. A grande obra que Deus tem feito na nossa vida foi para que nós possamos frutificar, dar frutos. Então precisamos anunciar esse Evangelho. Precisamos de olhar para aqueles que estão precisando de ouvir. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que estão ao nosso redor que precisam. É aquele que está mais precisando, aquele que o filho está envolvido lá no tráfico. Verdade. Aquele que está perdendo a sua vida diante de um copo de cachaça. Esse precisa ouvir. Precisa ser transformado. Esse que precisa de... E uma pessoa dessa sendo transformada, estando aqui no nosso meio transformado, irmãos, o nome do Senhor é que vai ser glorificado. E eu tenho certeza que da mesma maneira que nós, quando olharmos para aquele telhado, vamos nos alegrar, também quando nós vemos a vida de um traficante, de uma pessoa que vivia na prostituição, uma pessoa que esteja aqui no nosso meio louvando e engrandecendo o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos trazer alegria. Vai ser prazeroso ver essas pessoas servindo ao Senhor. Aleluia. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque anunciar o Evangelho não é fácil, não, irmãos. Tem um versículo lá em Salmos que diz que aqueles que anunciam o Evangelho vão andando e chorando. Andando e chorando. Mas eles voltarão com seus molhos com alegria. Glória a Deus, aleluia. Com alegria, irmãos. Então que nós possamos entender esta verdade. E não deixarmos de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Talvez você pense assim, não, mas eu falo para o meu vizinho. Eu quero dizer para os irmãos que Deus ele vai fazer grandes obras aqui neste lugar. Glória a Jesus. Quando Deus ele me chamou para que eu pudesse vir para cá, irmãos, o que Deus fez foi grandioso. Eu não pensava de vir para cá. Eu posso dizer para os irmãos que desde que começou essa igreja, eu poderia ter me envolvido, porque essa igreja começou na casa do meu sobrinho, da minha sobrinha, que estavam sempre juntos comigo. Quantas e quantas vezes eles me chamaram para vir morar aqui neste lugar, para estar aqui juntos. Mas o meu coração não se voltava para isso.
Então eu quero dizer para os irmãos que eu poderia já há muito tempo estar envolvido aqui nesta obra, mas Deus tinha o tempo certo para que eu pudesse vir para cá. E como eu falei para os irmãos, eu nunca pensei de estar aqui um dia, mas Deus, de uma forma tremenda, Ele me chamou. Já meus filhos já envolvidos numa mocidade, já com uma certa idade, já envolvido ali. E que dificuldade seria para mim? Eu teria que vir só eu e Estela, e é uma das coisas que eu pensava mais. Só que Deus, Ele falou na frente dos meus filhos, ó, Deus usou um pastor para chegar para ele e falar, olha, você vai dirigir uma igreja para cima do quilômetro 32. Foi assim que Deus falou para mim. Não se prende aqui nessa igreja não, porque você vai dirigir uma igreja para cima do quilômetro 32. E se Deus, Ele me mandou para aqui, para este lugar, Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito. E esse propósito, assim como eu estou aqui neste lugar, neste momento, para que esse propósito seja realizado, Deus chamou você para ficar aqui neste lugar também. Para que este propósito seja realizado na vida dos outros através de nós. Como eu já falei, Deus não vai usar isso aqui, Deus não vai usar esse púlpito, Deus não vai usar essa cadeira, não. Ele vai nos usar para anunciarmos o Evangelho. Por isso nós devemos estar preparados para falar. Glória a Jesus. Devemos buscar nos desenvolver, crescer, para que possamos alcançar essas pessoas. E, como já falei aqui, não é escolher quem é que nós vamos falar do amor de Deus, não. Nós temos que ver aquele que está mais necessitado. Temos que usar de misericórdia, assim como Deus usou de misericórdia para conosco. E quem está aqui porque mereceu? Ninguém. Eu digo para os irmãos que eu não mereci estar aqui de jeito nenhum. Não estou aqui por merecimento. Estou aqui porque Deus é misericordioso e bondoso. Eu experimentei essa bondade de Deus. Agora preciso de levar às outras pessoas esse conhecimento desse Deus maravilhoso e bondoso. É o meu trabalho, é o seu trabalho. É verdade. Nós possamos entender esta verdade e começarmos a pensar nesta realidade, para que isso torne real. Nos unimos para levar a mensagem do Evangelho. Glória a Jesus. Eu sei que em breve nós estaremos realizando trabalhos além destas portas aqui. Glória a Jesus. E eu conto com cada um dos irmãos para estar junto comigo anunciando o Evangelho. Digo para os irmãos, se os irmãos não quiserem, eu vou. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem falado ao meu coração, e eu vim aqui para obedecer. Porque eu entendo que não existe outra maneira de eu me apresentar diante do Senhor a não ser para obedecê-lo. E eu creio que essa verdade é para os irmãos também. Então que possamos ser obedientes. Glória a Jesus. Primeiro, provando desse grande amor de Deus. E agora também levando ao conhecimento da questão ao nosso redor, e que necessita de saber que existe um Deus Todo-Poderoso, que transforma a vida do homem, que salva, que cura, que liberta, que traz salvação para todo aquele que crê. Glória a Jesus. Aleluia. Eu tenho certeza que as pessoas vão olhar para esta igreja, para esse templo, e vão sentir vontade de estar aqui neste lugar. Glória a Jesus. Nós possamos abrir os nossos corações, a nossa mente, para que o Espírito Santo de Deus venha continuar fazendo uma grande obra em nossas vidas e nos dispormos para fazer a obra do Senhor, para Ele nos usar. Aleluia. Me faz lembrar, para terminar já, sei que ainda tem um tempinho, mas me faz lembrar do que aconteceu com Paulo quando ele chegou na sua viagem missionária, segunda viagem missionária, quando ele chegou na cidade de Éfeso. Quando Paulo começou a anunciar, irmãos, o Evangelho ali naquela cidade, era uma cidade onde tinha o grande templo da Diana. Os Efésios era uma cidade que as pessoas iam para aquele lugar para buscar espiritualidade, viver uma vida de espiritualidade, buscar
uma religião, um meio de se comunicar com Deus. Sabe, era uma cidade de turismo religioso. Igual tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem algumas cidades que são assim, tem lá no norte lá, a cidade daquele Padre Cícero, né? As pessoas se reúnem lá para conhecer Padre Cícero. Existem outras cidades aqui, né? Alguns lugares que são de cunho religioso. Aquela cidade de Éfeso também era uma cidade assim. Quando Paulo chegou ali para anunciar o Evangelho. E Paulo chega naquela cidade e começa a anunciar o Evangelho. Mas era só mais um Deus. Não é verdade? Porque existiam vários deuses ali que eram anunciados. As pessoas chegavam ali para procurar conhecer e conhecia fulano, ciclano, Deus tal, Deus lá, Deus. Mas agora chega Paulo anunciando o Evangelho. E Deus começa a mostrar quem é o verdadeiro Deus. Deus começa a usar Paulo de uma forma tremenda, irmãos. Paulo ora pelas pessoas e as pessoas são curadas. As pessoas que estão cegos começam a enxergar. Pessoas que não... paralíticos começam a andar. Pessoas que estão endemoniadas começam a ficar libertas. E a coisa começa a crescer de uma forma tão grande, irmãos, que aquela cidade que vivia de turismo, aquelas lojas que eram abertas, que vendiam lá as imagens, vendiam coisas relacionadas à adoração de Diana, começou a ficar sem vender, começou a prejudicar o comércio daquela cidade, porque era um comércio religioso. As pessoas aceitavam a Jesus, já não queriam mais buscar aquelas imagens, outros deuses. Sabe o que fizeram, irmão Angel? Outras pessoas que estavam ali naquele lugar e que vieram buscar outros deuses e conheceram o Deus verdadeiro. Muitos tinham livros de magia, muitos tinham, que eram coisas que eram caras, irmãos, que eram coisas, porque não era qualquer pessoa que escrevia o livro, não era qualquer um que tinha aquele livro, eram coisas caras. Hoje é fácil de ter um livro, de fazer um livro por causa das gráficas, né, da evolução. Mas naquele tempo as coisas eram feitas na mão. Mas a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens se juntaram, que tinham aqueles livros, se juntaram numa praça pública, levaram os seus livros de magia e queimaram os livros todinhos na praça pública, porque eles conheceram e souberam quem é o verdadeiro Deus. Glória a Deus, Porque Paulo veio anunciando o Evangelho. Eu quero dizer que o Evangelho que Paulo anunciou naquele lugar, ele mudou, ele influenciou aquela cidade. O Evangelho que nós temos pregado tem influenciado o lugar onde nós moramos? Pense nessa realidade. O Evangelho que nós pregamos está influenciando, está mudando. Pense nessa realidade. Porque o mesmo Deus que Paulo pregou naquele lugar é o Deus que nós pregamos aqui. O mesmo Deus que fez coisas grandiosas, que até o lenço que Paulo usava, ele levava, as pessoas levavam e eram curadas. aleluia, Isso tudo para a glória, para a honra do nome do Senhor. aleluia. É o Deus que nós servimos aqui neste lugar. É o Deus que nós reunimos para adorar aqui nesta noite. E Ele quer nos usar para que nós possamos levar ao conhecimento dos outros que estão ao nosso redor. Ele salva, cura, liberta, leva ao luz. O Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, que nós possamos pensar nesta verdade, nesta realidade. E juntos estamos trabalhando, prontos para servir ao Senhor, prontos para o serviço. Nós não temos que nos reunir aqui, estarmos prontos para ser servidos. Nós temos que estar juntos para servir. Não juntos para ser servidos, mas juntos para servir, para sermos valorosos para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor o coração de cada irmão,
E que o Espírito Santo de Deus comece a nos incomodar para esta realidade, irmãos. Assim como Ele tem falado ao meu coração, que Ele possa, esse é o meu desejo, que Ele possa incomodar a cada um dos irmãos, de forma que os irmãos sintam o desejo de anunciar e possam fazer isso de forma tremenda, para que Deus Ele possa nos usar como instrumento de suas mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero terminar fazendo uma oração junto com os irmãos, da mesma maneira que os irmãos estão, nós possamos fechar os nossos olhos. Eu vou estar orando neste momento. Senhor,